Olá, meus amores, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor, por mais esse dia e por mais esses momentos, Pai, que vamos estar juntos, e abençoa a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Essa é a nossa terceira aula, né? Que, glória a Deus, aleluia, que traz por título, glória, conhecendo os meus limites, amém? Então, é uma aula também muito importante, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que traz por título, por texto base, né? Provérbios 6, 23. Amados, estamos vivendo, né, dias em que as pessoas não querem mais obedecer, né, regras. Há muitos que querem satisfazer somente os seus desejos, né? Então, vivendo sem limites. Mas para tudo nós temos que ter limites, né? Ou então, certamente você, meu querido adolescente, deve conhecer alguém, né? Que não tá nem aí com os que os pais pensam, não obedecem, mentem, né? Então, não avisam onde vão, e isso não pode ser feito. Amém? Por quê? Porque o Senhor tem uma promessa, né, de vida próspera para todo aquele que honrar seus pais. Amém? Então, o que nós precisamos fazer, né? Para isso, nós precisamos ter disciplina, nós precisamos ser disciplinados, né? Para que nós venhamos a nos tornar um adulto equilibrado. Porque se nós não formos disciplinados, quando pequenos, né? Nós não vamos ser um adulto equilibrado. Amém? Então, a palavra disciplina pode parecer algo assustador, né? Bah, será que eu vou ter que viver embaixo de regras, de coisa? Mas não. Nós vamos ver agora o significado da palavra disciplina, que ela diz assim, ó, ensinar, instruir e educar. Isso significa ser disciplinado, né? Porque a disciplina, elas são leis impostas, né? São regras impostas pelos nossos superiores, né? Glória a Deus, seja no lar, na escola ou no trabalho. Em todo lugar que nós temos regras para nós servir, né? Então, vocês já pensaram, vamos pensar numa coisa, tá? Vocês imaginem o trânsito sem regras. Que caos que não seria, né? Porque as regras pare em determinados lugares, siga, tem velocidade a tanto, né? Tu só pode andar dentro daquela velocidade. E outra, ela também tem o quê? Placas para te explicar o que tu pode e o que tu não pode fazer, aonde tu deve retornar e onde tu não pode, né? Então vocês imaginem isso sem regras, sem essas placas, sem essas coisas todas aí.
Tu imagina, como é que não seria? Se com regras o nosso trânsito já é um caos, já tem atropelamento, já tem acidente, imagina se não tivessem regras. Amém? Então, ia virar uma bagunça. A necessidade da disciplina, ela existe justamente para isso, para impor limites, né? Porque se não tivesse limite de velocidade, todo mundo ia andar do jeito que queria, né? E para isso não serve. Nós também temos a necessidade de disciplina, né? Ela existe justamente para limitar a nossa conduta perante a sociedade. Ou seja, temos liberdade de ir e vir, certo? Mas nem todo o lugar dá para nós ir, né? Ou seja, por quê? Porque ela tem limite. A liberdade de ir e vir não significa que nós podemos o quê? Entrar dentro da casa de um desconhecido, né? Porque daí seria o quê? Invasão de propriedade, perdão, né? Então, ela significa o quê? Se nós entrarmos dentro de uma casa que nós não somos convidados, significa o quê? Que nós estamos invadindo a propriedade daquela pessoa. E isso não pode. A liberdade, existe também a liberdade de expressão, que significa que nós podemos falar, né? O que quiser, né? Ou seja, a liberdade de expressão, ela não significa, quer dizer, ela significa que você não pode falar o que você quer, certo? Então, glória a Deus, porque se nós sairmos por aí falando o que nós quisermos, né? Nós podemos gerar para nós um processo, ou seja, de calúnia e difamação. Então, nós não podemos, nós temos liberdade de expressão, mas não significa que nós podemos falar aquilo que nos vem à telha, né? Vou usar bem essa expressão com vocês. Então, e conosco não é diferente, certo? Com você, adolescente, não é diferente, porque regras existem dentro dos nossos lares também, né? Ou seja, glória a Deus, aleluia. Então, regras nós temos em nosso lar e na nossa escola. Por quê? Nossos pais nos impõem limites para que cresçamos cidadãos de bem. Ou seja, nós temos liberdade dentro da nossa casa, temos, mas tudo tem limite. Até nossos pais permitem que nós vamos até onde dá para nós ir. Aonde não dá, eles já, pum, cortam, certo? Então, e as disciplinas que nós recebemos, né, de nossos pais, é para nós termos educação e responsabilidade. Viram só? Educação e responsabilidades. Ou seja, vamos ver o que diz então em Provérbios 22:6, que diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar,
e até o fim da vida não se desviará dele, certo? Então, todo adolescente, toda criança, todo jovem tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado. Ou seja, antigamente, meus amores, lá no tempo dos meus avós, dos meus bisavós, tá? Era bem diferente a coisa. Naquele tempo, né, a disciplina era algo muito sério mesmo. Ou seja, os pais, eles não precisavam falar, eles só olhavam para os filhos e os filhos já entendiam o que os pais queriam dizer, certo? Eles, quando chegava uma pessoa, eles não precisavam dizer fulano, agora tu vai para lá, tu vai brincar. Eles só olhavam para os filhos e os filhos sabiam o que eles tinham que fazer. E todo mundo fazia, todo mundo respeitava aquilo ali, certo? E não só também não só os pais, né, eram respeitados naquela época, mas os professores também, eles eram temidos. Tinha crianças assim, ó, que tinha medo dos professores, certo? Então, o que acontecia? Eles entravam na sala de aula mudo e saíam calados. Era bem assim. Por isso que antigamente as crianças aprendiam melhor. Por quê? Porque eles prestavam atenção naquilo que era falado, naquilo que o professor estava ensinando, certo? Não tinha bagunça dentro de sala de aula, não tinha todo mundo levantando toda hora para pegar um lápis, para pegar e conversar com um colega. Não, eles entravam dentro da sala de aula, eles saíam, começava a aula, eles ficavam mudo, prestando atenção naquilo. Eles só falavam na hora do recreio. Para isso tinha recreio. E tem até hoje, sabia? Que é para você conversar, para você se alimentar, para você fazer tudo, ir no banheiro, certo? E naquele período de aula era silêncio total. O professor tinha autonomia sobre os alunos. Hoje em dia não tem nada disso. Então, e outra coisa, meus amores, que o respeito era tão grande, tão imenso, era tão sério, que jamais um adolescente falaria palavrão, ou criança. Jamais eram falados palavrões, ainda mais perto de mulheres, tanto homem, certo? Como criança, como jovem, jamais. A mulher era muito respeitada. Hoje em dia tu não vê mais nada disso, certo? Então, por quê? Porque a palavra disciplina hoje em dia parece estar fora de moda, fora do dicionário. Não existe mais, ninguém conhece mais. São raras as crianças que conhecem a palavra disciplina, certo? Porque os pais perderam sua autoridade e isso é muito triste, gente.
os pais perderem a sua autoridade, os professores, ao contrário, em vez deles serem temidos, eles que temem os alunos, certo? Os alunos hoje em dia não respeitam mais professor. Ele acha que professor é criança igual a ele, mas não, isso é muito errado. Temos que respeitar os nossos pais, e temos que respeitar também os nossos professores. Não importa que idade eles tenham, mas eles têm que ser respeitados. Então, palavrões e músicas ruins, aquelas músicas que falam com palavrões, certo? Essas músicas hoje em dia, isso tudo é ouvido dentro do transporte público. Ninguém mais respeita ninguém, certo? Então, e vocês acham isso bom? Escutar músicas desse escalão onde tem palavrões, tá? Como se fossem lindas poesias, lindas melodias. Não é certo, né? Então, nós temos que mudar tudo isso, gente. Na igreja, antigamente, os pastores eram respeitados, os líderes eram respeitados, mas infelizmente hoje em dia não se vê mais isso, né? Hoje em dia nós vemos na igreja um quadro semelhante ao dos lares, que as crianças parece que estão em casa, nem parece que estão dentro da igreja. Por quê? Porque não tem reverência nenhuma diante de Deus. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a igreja é um lugar santo, é um lugar que tu vai para te falar com Deus, mas muitas vezes as pessoas deixam as crianças correndo, gritando, falando coisas que não deve, brigando umas com as outras, e sendo que ali não é lugar disso. Gente, vamos procurar meditar nisso aí. Porque não é assim, gente. Professor, pastor, um líder, ele foi feito para ser respeitado, gente. Gente, antigamente não era assim, por que agora tem que ser? E não é o pastor, não é a professora da escolinha dominical que tem que disciplinar a criança, que tem que disciplinar vocês. Vocês têm que trazer essa disciplina de casa. É os pais, cabe aos pais disciplinar os seus filhos e não a professora da escola bíblica, porque ela está ali para ensinar a palavra de Deus, certo? Então, tudo isso nós temos que ver, porque a igreja dos tempos dos anos 70, 80, ela era uma igreja de disciplina incontestável. Os pastores eram respeitados, os líderes eram respeitados, tá? Hoje em dia não tem isso. A igreja de hoje, ela nem se compara com a igreja daquela época, certo? Por quê? Porque os pastores, os obreiros, os professores, as lideranças
não são mais respeitados. Jovem não respeita líder de jovem, ainda mais se esse líder também foi jovem. E isso tá errado, gente. Porque se ele tá ali na liderança, é porque Deus o capacitou para ele estar ali, certo? Agora, a professora da escola bíblica, ela tá ali, não importa a idade que ela tenha, ela tá ali é porque Deus a capacitou. Então, ela tem condições de ensinar, mas ela não tem obrigação de te disciplinar, de te botar regras de educação, de modos, tá? Porque ela tá ali para ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Outra coisa, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Então, Deus, ele é o criador de todas. Perdão, gente. Deus, ele é o criador de todas as coisas, certo? E exerce autoridade. Mas mesmo ele sendo o criador de tudo e exercendo autoridade sobre a sua criação, ele oferece amorosamente às suas criaturas a liberdade de escolha, tá? Ou seja, entre obedecer e desobedecer, sabia? Mas tem um porém. Se você escolher obedecer, você vai colher frutos bons. Mas se você escolher desobedecer, você vai colher frutos maus. Então, tudo nos é permitido e possível, porém nem tudo está em concordância com os princípios de Deus, certo? Ou seja, cuidado com as tuas atitudes, certo? Cuidado com as tuas atitudes. Por quê? Porque se tu for uma pessoa obediente à palavra de Deus, tu só vai colher coisas boas. Agora, se tu for... Ai, Jesus, que é isso? Em nome de Jesus, ô Senhor, o que tá acontecendo, né? Então, Deus, você tem a livre escolha para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas nem todas as escolhas estão certas. Ou seja, se você obedecer, coisa boa. Se você desobedecer, coisas ruins. Então, nem todas as atitudes refletem a ação do Espírito Santo. Será que as suas ações estão deixando o Espírito de Deus feliz? Agora eu te pergunto, o que tu acha? Será se o que tu tá fazendo tá bom? Né? Glória a Deus. Então temos que ver se nós temos agradando a Deus com as nossas atitudes
ou se nós estamos desagradando a Deus. E olha, sinceramente, é melhor agradar a Deus, certo? Então, Cristo faria as coisas que você tem feito? É preciso pensar se essas coisas têm fortalecido a sua fé e o feito amadurecer e crescer em sabedoria. Ó Jesus, louvado sejas o teu nome. Para vocês verem. Então, gente, hoje não tem muito o que falar, certo? Então, não se esqueça de pôr limite às suas atitudes. Ocupe sua mente com as coisas espirituais. Procure aumentar em sabedoria e maturidade espiritual. Seja parecido com Jesus, lendo a palavra, orando, jejuando, ajudando e perdoando. Não gaste seu tempo com bobagens. Sua prioridade como cristão é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus amores, tá? Aqui eu quero deixar bem claro para vocês a importância da disciplina, tá? Disciplina é ruim? Quando os pais nos põem de castigo, é ruim, né? Mas o que acontece? Lá na frente, depois, você vai agradecer, certo? Por quê? Porque o dia que tu te casar, que tu ter os teus filhos, tu vai entender isso melhor. E tu vai ver o quanto é importante obedecer e seguir os conselhos dos nossos pais, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? Porque Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama, tá? Então, quando um pai ordena... Ai, meu santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, louvado seja o teu nome. Enquanto um pai, tá? Vocês me perdoem, gente, eu não sei o que está acontecendo hoje, tá? Mas em nome de Jesus, Senhor amado, Deus de poder e maravilha, Pai, eu repreendo agora, Senhor, todo obstáculos, Pai, que queira se lançar agora para atrapalhar a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, quando um pai disciplina um filho, né, ao fazer determinada tarefa e o filho não faz, tá? O que acontece? O pai vai castigar o filho. E esse castigo não é nenhuma vingança. Não levem para esse lado. Se o teu pai te deu uma ordem e você não cumpriu aquela ordem, aquela tarefa, tá? Você vai ter que ser chamado a atenção. Mas ele não está fazendo isso por vingança. Ele está fazendo isso para que você venha aprender que quando ele der uma ordem, você tem que cumprir. Quando ele te der uma tarefa, você tem que fazer, certo? Então, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E o autor da carta aos Hebreus
escreve que o Senhor corrige e castiga aos seus filhos a quem Ele tanto ama. Deus também faz, mas Ele faz porque Ele nos ama, porque Ele quer ver o nosso bem, certo? E a mesma coisa são os pais. Se os pais chamam a atenção, é porque a gente quer ver o bem de vocês. A gente quer que vocês venham a se tornar pessoas boas, pessoas confiáveis e pessoas responsáveis. Que quando vocês forem adultos e for imposta uma tarefa para vocês, vocês vão saber cumprir aquela tarefa com exatidão. Certo? E a pessoa que for deletar essa tarefa para vocês vai confiar em vocês, porque ela vai ver que vocês vão ser capazes de cumprir. E assim é Deus. Quando Ele nos dá uma coisa para nós fazer, nós temos que fazer. Porque com isso, se Ele está nos deletando tal coisa, é porque Ele sabe que nós temos condições de fazer aquilo que Deus nos está ordenando. Amém? Então, não fique bravo. Não procure achar difícil tudo. Ou, eu não vou fazer. Ou, eu digo que eu me esqueci. Não, meus amores. Não façam isso. Procurem cumprir direitinho aquilo que os seus pais estão ordenando para vocês, certo? Porque vocês vão se tornar pessoas boas e vocês vão estar colhendo frutos bons. Agora, aquele adolescente que não cumpre a tarefa que é dada pelos pais, amanhã depois ela não vai cumprir também. Quando ela for adulta, ela não vai cumprir nada. Se ela vai arrumar um serviço, o chefe lá vai dar uma tarefa para te fazer e tu não vai fazer, o teu chefe o quê? Não vai ter mais confiança. Então ele não vai mais te dar tarefa e vai acabando ter que te despedir. Aí tu não vai parar em emprego nenhum. Então isso é importante, porque assim como Deus exorta, corrige aquele a quem Ele ama, os nossos pais também. Na hora é ruim, tá? Porque na hora tu vai achar, porque eu sofro, porque não sei o quê,